gostou, né? De conselho. Mas o conselho sempre foi bom na vida do ser humano. E que Deus abençoe a vida de todos os pais que estão aqui. E Deus, Ele fez a sabedoria, fez o mundo e fez o homem. Mas o homem, ele criou muitas coisas para o mundo, né? Dia dos pais, dia das mães. Ele sempre esqueceu que todo dia é dia das mães e é dia dos pais, porque se não fosse ele, nós não estávamos isso aí. E aqui, irmão, em Provérbios 1, versículo 22. Quando eu me converti, onde mais como é que se diz? O Segundo Testamento. E o irmão me batizou, disse que eu esquecesse do Velho Testamento, que não tinha nada a ver. Aí eu comecei a ler Provérbios. E toda vida eu ali volto Provérbios uma outra vez, eu me deixo muita mãe. Porque Provérbios tem muito conselho, irmão. Só tem só de conselho, né? Aí, isso aqui faz eu lembrar da minha mãe, que eu sou muito danado e ela sempre me aconselhava, né? Com palavras e com feira também. Mas eu agradeço a ela. Aí no 22 diz: os insensatos, até quando amais a insensatez? Até quando eles que são vários da atenção? Aí o zombar, até quando os tolos optarão por o conselho, se vós conservar pela minha palavra, aleluia. Eu me enganchei aqui, irmão, mas vocês todos sabem que aqui está falando dos insensatos, né? Das insensatez. E assim, irmão, é a nossa vida. Se nós não tomarmos conselhos, se nós não aperfeiçoar na palavra que Deus deixou para nós, irmãos, nós vamos perder a nossa salvação. A vida do cristão é que ele hoje está acontecendo no mundo cheio de ladrão. Os ladrões só estão roubando os povos, que os povos sempre foram despreparados. E assim vai ser a nossa vida, se nós nos prepararmos no caminho de Deus. Só que vai ser mais perverso. Os ladrões hoje roubam os objetos, mas a nossa vida vão ser roubadas a nossa alma, a nossa vida que Deus deu à eternidade. E cada um de nós, irmão, que nós venha prevalecer e crescer cada vez mais na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos, Senhor Deus, não deixar o ladrão roubar a nossa salvação, porque a coisa mais importante que Deus deixou para nós, irmãos, é a nossa vida eterna. O nosso fogo de vida, Ele vai querer cada um de nós de volta, e o ladrão está nos arredondando direto para roubar ela de novo. Vamos levantar, vamos louvar, orar o nosso Senhor e depois vamos louvar. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que se encontra aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de nós que estamos aqui, Senhor, hoje somos pais, Senhor, pai de família. Muito obrigado, Senhor Deus, pela nossa vitória, Senhor. A nossa vitória de vida, Senhor, de nós estar vivos, de nós estar perseverando, Senhor Deus, nos seus caminhos. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem dado a nós, Senhor, o nosso fogo de vida, porque muitos, Senhor, não tiveram a oportunidade de estar aqui que nem hoje, Senhor, nós estamos no teus caminhos. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada um de nós, Senhor,
se aperfeiçoar, Senhor, nos teus caminhos, nas tuas palavras, Senhor. Que nós venhamos, Senhor Deus, cada dia, Senhor, se aprimorar mais, Senhor, nos teus caminhos, Senhor. Porque nós, Senhor, não estamos livres, Senhor, dos erros. Nós sempre vamos errar, Senhor, mas que Tu ajudes, Senhor Deus, a cada um de nós a errar menos, Senhor, a procurar errar menos, Senhor, ser corrigido todos os dias, Senhor, todas as horas, dos nossos erros, Senhor, das nossas aflições, das nossas agonias, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós ter controle na nossa vida, Senhor. E muitas das vezes, Senhor, nós não temos, Senhor. Nossos temperamentos são diferentes uns dos outros. E eu te peço, Senhor, por mim, Senhor, por mim mesmo, Senhor, Tu sabes, Senhor, que eu sinto na minha vida, Senhor. Sempre eu tive um temperamento bagunçado, Senhor. Então, olha que dá branco na minha mente, não tenho corpo, falo coisa com coisa. Muitas das vezes eu engano, erro, leitura, não acerto, me acudeço, Senhor. Mas que o Senhor venha me dar, Senhor, paciência e coragem, Senhor, para que eu venha me envergonhar comigo mesmo, Senhor. Que é um erro que eu não sei da onde veio, Senhor. E assim, Senhor, eu te peço aqui, que eu te peço todos os dias, Senhor, para que eu não venha me agoniar cada vez mais, mas sim me consertar, pelo que esse algo que eu não sei o que é, Senhor, que sempre habitou dentro de mim, desde novo, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, toma de conta da minha vida, de muitas vidas de ser humano que tem isso, Senhor, que tem apagão na memória, que tem tudo, Senhor. Muitos são doentes, Senhor, dessa depressão, e outros tais outras doenças que eu não sei o que é, Senhor. Depois de velho, se acomida, fica acomirado na sua mente, Senhor, não sai. Mas eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que por causa disso eu não venho, Senhor, me envergonhar de nada, Senhor, porque eu estou nos teus caminhos, Senhor, eu estou contigo. Aquele que se envergonha de qualquer coisa, Senhor, é porque também ele tem vergonha, Senhor Deus, da tua presença. E no meio de nossos irmãos, da nossa vida cristã, e no meio de todo ser humano, Senhor, nós não devemos se envergonhar dos nossos erros, os erros que são da mente. Agora, aquele erro que é programado, Senhor, que é estudado, que vem dentro do coração, esse sim, nós temos que se defender deles. Mas o erro mental é comum. Se fosse assim, não tinha gente doente, gente abandonando a coisa mais importante da vida dele, que é a sua família, se matando com essa doença chamada depressão, tirando a sua vida, abandonando filho, mulher, trabalho e a sua própria vida, Senhor. E cada um, Senhor Deus, nós lutamos pelas nossas vidas, Senhor, que desde quando nós fomos gerados, Senhor Deus, Tu sabe que nós briguemos por elas. Desde quando nós fomos gerados, Senhor Deus, que nós briguemos pelas nossas vidas. E Tu nos ajuda, Senhor Deus, que nós venhamos brigar sempre, mas com amor. E brigar, Senhor Deus, pela nossa vida, pela nossa salvação, que Tu nos desse, Senhor, a vida de cada um de nós, Senhor, eterno, uma vida infinita, Senhor. Uma vida sem fim, Senhor. E a prova está aqui, Senhor, na Tua palavra, na Tua Bíblia, Senhor. Aqueles que morreram por nós, Senhor, eles têm um nome falado todos os dias, Senhor, em todos os cantos ao governo cristão. Todos esses aqui, Senhor, que escreveram o que está escrito aqui. Além de ele ter uma vida eterna, infinita, Senhor, ficaram os nomes deles. Se bem que nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos só a nossa salvação, que não é fácil a nenhum de nós, Senhor. Mas que o Senhor venha nos encorajar, Senhor, nos dá coragem. Nos dá coragem, Senhor, de ser justos por nós mesmos, por nosso próximo, Senhor. Assim como tem hoje, Senhor, o dia dos pais, que foi inventado pelo homem, que tem muitos pais que nunca foram pais, Senhor. Tem muitos pais que só têm um nome. Tem muitos pais que nunca teve a responsabilidade, Senhor. E isso não é coisa tua, Senhor Deus. O pai tem que ser um pai verdadeiro, um pai presente.
se for possível, dar-se ouvido pelos seus filhos, por aquele fruto que tu nos ajudou, Senhor Deus, que está no mundo. Porque tu sabes, Senhor Deus, se a tua palavra, se a tua bênção, nós não somos dados. E assim somos nós, Senhor, aqui na terra. Se nós não formos abençoados pelos nossos pais, nós não teremos uma vida normal, nós temos uma vida turbulada, nós não temos sequer nem amor um do outro, porque nós fomos amaldiçoados pelos nossos próprios pais. Ajuda, Senhor Deus, todo pai a respeitar seus filhos, não dizer palavrão, Senhor, que abaixo de suas coisas, Senhor Deus, a nossa voz, ela tem muita palavra, é um poder enorme, ela tem um poder de matar, de salvar, de levantar. E assim, Senhor Deus, que eu vejo muitos pais paquerando seus filhos, que estão dizendo nomes absurdos, aonde nós temos que respeitar, Senhor Deus, abaixo das tuas coisas dos nossos filhos. Embora que eles façam a vontade deles, Senhor Deus, Ele deixou cada um de nós para fazer a nossa vontade. Mas nós nunca temos que desrespeitar os nossos filhos. Eles não tiveram culpa de vir no mundo. Eles não têm nenhuma culpa, Senhor Deus, que está no meio de nós. Desculpa, somos nós adultos, aonde tem pai que abandona e principalmente a mãe. E essa mãe, Senhor, esses pais de hoje, que venha ter misericórdia dos seus filhos, Senhor. E não pensar, Senhor, que o filho está dormindo, estiver passando fome, Senhor. Tu é tão bom, Senhor Deus, que todas as coisas desse mundo você tem por uns dias, por uma semana, por duas, mas a fome ela vem todos os dias, Senhor. Todo dia nós temos fome, todo dia nós temos sede, Senhor. Ainda tem ser humano que deve um copo de água, um prato de comida, qualquer outro ser humano. Como escondido. Isso é triste, meu Deus. Isso é triste. Assim como houve Satanás desde o princípio, ele tem os anjos deles, que é os que estão matando, roubando, destruindo e tirando a vida dos inocentes. Que o Senhor tenha misericórdia da vida desses homens do coração deles. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós permanecermos no caminho. É assim que eu te oro, agradeço. Amém. Amém. Página 15, 89. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Que adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Que adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo meu ser a Ti. O 90.
te adorar, ó Deus, ficar em tua presença, levantarei mãos santas e te pedirei, meu Cristo, com o coração contrito, quero ver tua majestade, seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo, quero te adorar, ó Deus, ficar em tua presença, levantarei mãos santas e te pedirei, meu Cristo, com o coração contrito, quero ver tua majestade, seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo, porque te amo, ó Deus, te amo. Páginas 50. Toma minha vida, prostrada em teu altar. Toma minha vida, venho te entregar. Toma minha vida, prostrado em teu altar. Toma minha vida, venho te entregar. Cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, seja pra ti, Senhor, e te adorar por todo amor, e bate meu coração, tudo que eu sou, e bate meu coração, tudo que eu sou. Na mesma página 60. O hino e o rei pertencem a Jesus, louvores em Sião sejam dados ao Rei, seu poder está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus.
e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Deixa. 50. Desculpe, nossa. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quero a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso, quero a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Paz no 8:25. Deus enviou Seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque
manhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Ele está. É isso. 23, na mesa dos pais. É bastante pra mim A tua graça, recebi a salvação e o perdão. É maravilhoso saber que eu sempre com Jesus vou viver. É bastante pra mim a tua graça. É maior que a vida, a sua graça é maior que a vida. Deus abençoe, eu a ti bendirei, as minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei. As minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvo, eu a ti bendirei, em teu nome as minhas mãos levantarei. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu te peço que nós sempre pensássemos nas nossas vidas, que tudo, Senhor, na nossa vida não vale nada, Senhor. O que vale é a tua graça, Senhor, a tua bênção, o teu cuidado que tu tem com cada um de nós. Outro de nós, Senhor Deus, não vê o livramento que tu dá a cada um de nós, Senhor, todo dia, no nosso trabalho, aonde nós estivéssemos. Tu livra, Senhor, nós de todos os perigos, Senhor, mas também nós temos que fazer a nossa parte, Senhor. Se livrar dos perigos, Senhor. Saber onde nós estamos andando, Senhor. Com quem nós estamos falando, Senhor. Hoje tem muita maldade, Senhor, não devemos confiar em todos. Por isso é que nós andamos, Senhor, que nem um rato atrás de comida, se tem medo do gato te pegar. Do mesmo jeito, Senhor, estamos as nossas vidas cristãs, as nossas vidas de todos os seres humanos. Porque o mundo, as pessoas do mundo estão cada vez mais mal. Nós, Senhor Deus, nós temos que procurar. Nós sabemos que tu está conosco, Senhor. Nós sabemos do livramento que tu nos dá, Senhor. Pessoas que vêm salvar nossas vidas através de ti, Senhor.
mas nós temos que lutar na nossa mente que nós não devemos abusar da tua graça, da tua bênção, da tua vontade. Tu fez nós, Senhor, semelhante a ti, com sabedoria, com entendimento, com força e com coragem, Senhor, para vencer a tudo e a todos. Nós temos que buscar, Senhor, dentro de nós, toda a inteligência que tu deu a nós. Nós temos que buscar, Senhor, e entender que o que vale, Senhor, na nossa vida não é o nosso trabalho, não é o nosso viver, Senhor, aqui nessa terra. O que vale é nós cuidar bem do nosso espírito, Senhor, que tu deu a nós, Senhor. E nós vemos, Senhor, que misericórdia nós mesmos, Senhor, que muitos não têm, que muitos entram em abismo, não têm medo. Sempre nós vamos confiar em Ti, Senhor, mas nós temos que ter a nossa expectação, cada um de nós. Porque nós não vivemos só neste mundo. Tem muitas pessoas atrás de fazer o mal, de te derrubar, de te dar uma rasteira. E muitas delas, meu Deus, comem contigo, almoço, janta, bate de novo e fala para ti que é teu amigo. Sendo um pouco traído da tua vida, Senhor. E a prova tu deixou, Senhor, na tua escritura, da traição, desde o princípio. Por isso é que a gente tem que ter cuidado, Senhor. Bastante cuidado nas nossas vidas. Cada um de nós, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, vem cuidar de nós, Senhor. Assim que eu te agradeço também. Amém. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Que bom mais uma vez Deus nos proporcionar esse momento maravilhoso de estarmos aqui como igreja, para podermos adorar e glorificar o nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória, e poder aprender mais a sua palavra, se fortalecer mais através da sua palavra. Como foi falado pelo meu pai, né? Hoje é o Dia dos Pais, né? É um momento comemorativo que o mundo ele inventou para poder trazer mais vendas, né, aos comerciantes. Foi feita uma pesquisa que no Dia das Mães as lojas estouram 80% de venda. No Dia dos Pais chega a 5%. Olha a diferença, né? Deve vender bastante pouco dos pais, na Dia das Mães estoura, né? É só uma brincadeira, irmãos, para ver isso aí, né? Vamos falar aqui sobre o nosso grande Pai, né? Que deu a filho do seu único filho para morrer por cada um de nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, versículo 26. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de
saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Nós sabemos, meus irmãos, que aqui nosso Senhor Jesus, juntamente com os seus discípulos, ele estava comemorando a Páscoa. Isso foi um mandamento também do Senhor, e era também um memorial para o povo poder se lembrar do grande poder e milagre que Deus fez, tirando eles da terra do Egito. A Páscoa também era um memorial sobre aquilo que Deus fez de sua mão forte e poderosa, livrando o seu povo do Egito. E o Senhor Jesus, sendo judeu e praticante do judaísmo, ele tinha que participar desse momento. Jesus foi aquele que cumpriu toda a lei, porque ele era judeu, ele era uma pessoa que realmente ele obedeceu todos os mandamentos. E ele estava participando desse momento da Páscoa. E nós sabemos que naquela Páscoa ali era realmente um grande banquete. Ali tinha várias coisas naquela mesa, inclusive, irmãos, tinha algumas ervas amargas, que o povo comia aquelas ervas que realmente amargavam, porque eles se lembravam do tempo amargo que eles viviam onde? No Egito, na escravidão. Então, cada elemento que tinha naquela mesa ali tinha um grande o quê? Um grande simbolismo da Páscoa. E o Senhor Jesus Cristo, ele quando na Páscoa, logo depois, agora, ele vai estabelecer o quê? A ceia, que é o quê? A nova aliança em Cristo Jesus, que também para nós é um memorial daquilo que Deus fez por mim, por você e por toda a humanidade, entregando o seu próprio Filho para morrer por cada de nós, para a remissão dos pecados. Da mesma forma, irmãos, que aquele povo foi liberto da escravidão física, não é verdade? Nós também, eu e você, fomos libertos da escravidão do pecado, porque era assim que eu e você vivíamos, nas trevas, pecando cada vez mais e cada vez mais afastado e destituído da glória de Deus. E aqui o Senhor Jesus, ele estabelece com o seu discípulo o quê? A nova aliança. Porque o Senhor Jesus, depois que terminasse esses dois memoriais, esses dois atos, que era a Páscoa e o simbolismo da ceia, o Senhor Jesus ia até os Montes das Oliveiras, e ele sabia que quando descesse daquele Monte das Oliveiras, o que estava esperando ele lá embaixo era quem? Eram os soldados, para poder aprisionar ele e levar ele até os maiorais para ser o quê? Julgado. Se nós formos ler todo o trecho da Bíblia, nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus ele se encontrava bastante angustiado, porque o Senhor Jesus ele sabia do grande sofrimento que ele ia passar quando terminasse tudo isso, quando ele descesse do Monte das Oliveiras. Ele sabia do grande sofrimento. É por isso que a sua alma se angustiou até o ponto de ele orar por 3 vezes e pedir ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim o quê? Este cálice. Mas que todavia seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, já pensou se eu e você soubéssemos o dia que nós íamos morrer? Já pensou? Eu acho que ia ser apavorante para cada um de nós saber que naquele dia, naquela hora, nós estávamos marcados para nós morrer. Como era que nós íamos ficar quando estivesse se aproximando desse dia, o dia da morte, o dia da perda, né? Porque o Senhor Jesus, quando estava se aproximando aquele dia, ele já andava angustiado, ele já andava aflito, porque ele sabia do grande sofrimento que ele ia passar por mim e por você. O nosso Senhor Jesus, ele foi realmente imprensado,
sabe, imprensado, foi doído. Mas tudo isso por amor a mim e a você, meus irmãos. Então hoje também nós fazemos um memorial. Mas que memorial? Da morte do Senhor Jesus Cristo. Do grande sofrimento que Ele passou por mim e por você. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, é porque foi pago, sabe o que, meus irmãos? Um alto preço. E esse preço, ele foi de sangue. Sangue que foi derramado por toda a humanidade. Quem teria coragem, né? A Célia que eu falo, né? De dar a vida de um filho seu para morrer, né? Talvez você não dava, talvez a gente tinha coragem de dar pelo justo, né? Quanto mais pelo injusto. Mas foi assim que Deus fez. Mesmo nós não merecendo, porque nós não merecíamos, Deus não esperou que você ficássemos bons para poder enviar o Filho, mas Ele enviou o Filho para morrer por cada um de nós. Nós possamos sempre ter, meus irmãos, esse memorial, não só hoje, no primeiro dia da semana, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até chegar no primeiro dia da semana. Que eu e você possamos sempre se lembrar do grande sacrifício que Cristo ele passou por você. Mas que esse momento não venha ser um momento de tristeza também, mas sim de alegria, porque o nosso Cristo ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele se encontra à destra do Pai. E ele deu uma promessa para o discípulo, que creio também que serve para mim e para você, que um dia todos nós vamos participar desse momento, mas não nesse reino terreno, não nesse reino corrupto a qual nós vivemos, mas no reino eterno, a qual Deus tem preparado para mim e para você. Amém, igreja? Que Deus seja louvado. Quero chamar o irmão que vai estar disponibilizado aqui. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti e ao Teu Filho amado Jesus Cristo, que está assentado na Tua destra. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, e continua fazendo. Não somos, ó Deus, merecedor para nada, mas a cada dia o Senhor tem agido, Pai, com grande misericórdia e poder por cada um de nós. Senhor, meu Deus, eterno Pai, assim como o Teu Filho amado Jesus Cristo, naquele momento, Pai, que estava celebrando a Páscoa, Ele pega aquele pão e dá graça e reparte para o discípulo, assim também te apresenta para este pão. Que o Senhor possa dar graça. E nós sabemos, ó Deus, o grande simbolismo que esse pão tem, pois foi o corpo do Teu Filho, para que foi moído, foi prensado, foi repartido por cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor. Amém. Senhor, meu Deus, eterno Pai,
mesma forma, Pai, te apresento esse suco verde, ó Deus, que representa o sangue do teu Filho amado, Pai, que foi derramado por toda a humanidade. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, pelo teu grande amor e pela tua grande misericórdia, Pai, que o Senhor tem dado a nós. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro e te agradeço. Amém e amém. Sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Sem Deus nada somos nesse mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre deste mundo foi Jesus que na cruz realizou. A minha alma manchada dos pecados, Jesus com seu sangue lavou. A minha alma manchada dos pecados, Jesus com seu sangue lavou. Na noite que ele foi traído, em memória a ceia nos deixou. O pão simboliza o seu corpo, o suco, o sangue do Senhor. O pão simboliza o seu corpo, o suco, o sangue do Senhor. Na ceia nós temos a esperança que o Cordeiro logo vai voltar, enxugará para sempre nossas lágrimas, nos levará ao eterno lar. Enxugará para sempre nossas lágrimas, nos levará ao eterno lar. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. E bom, estamos aqui reunidos neste domingo, no primeiro dia
da semana nós nos reunimos para celebrar o nosso culto ao Senhor. Como já bem foi falado aqui, hoje o comércio trata com o Dia dos Pais, né? Celebra o Dia dos Pais. E às vezes nós queremos fazer pouca importância disso, para achar que é só andar para comemorativo no comércio. Nós podemos ter uma visão assim, mas nós sabemos que muitos não têm essa visão. Para muitos é um dia que pode se doer, porque alguns já não têm mais seus pais, alguns sequer conheceram um pai, outros perderam os pais muito novos, antes mesmo da idade adulta. Alguns têm pai, mas não souberam valorizar esse pai. Então é algo bem relativo, dependendo da posição que você esteja. Nós sabemos que existe um Pai Celestial, que é aquele que nos amou desde o princípio. E nós sabemos que esse Pai Celestial enviou um filho que foi obediente, um filho que amou o Pai, e um filho que fez a vontade do Pai. Um filho que foi crucificado. Foi um filho que nos libertou e que hoje é o nosso intercessor diante do Pai. Mas pai é uma palavra bem forte. É algo que dá para se comparar. Porque os filhos, eles se inspiram pelos pais. Principalmente o pai, o homem, aquele que traz a providência para dentro de casa. Aquele a qual nós vamos dar confiança. Aquele a qual nós esperamos o melhor exemplo. Aquele a qual nos dá o que pode ser de melhor aos seus olhos e às suas condições. Hoje nós vemos pais que são muito ausentes, que acham que dar uma vida boa, uma vida confortável, uma vida cheia de eletrônico para os filhos é algo maravilhoso. Acha ele que está sendo o melhor pai do mundo. E às vezes o filho só quer um abraço, só quer um minuto de conversa, só quer um pouco da atenção do pai. Porque na hora mais difícil do filho, ele sempre vai clamar ao pai. E que bom para aqueles que tiveram pais presentes, para aqueles que tiveram pais que realmente puderam deixar bons exemplos, para aqueles que tiveram pais que realmente souberam dar o seu melhor tempo para o filho, aqueles pais que puderam realmente buscar seu melhor pai na sua condição. Eu posso falar do meu pai, eu me sinto muito grato por ter o meu pai. Foi um homem que nunca nos deixou passar algum tipo de necessidade. Um homem com defeitos, com falhas, como qualquer pessoa. Um homem que não conhecia a Cristo. Mas ele tinha algo de bom nele. A honestidade. Ele tem. Ele soube nos educar. Ele deixou nós todos os dias com os nossos alimentos. Ele nunca nos deixou andar descalço. Então eu posso dizer que eu tive um bom pai, uma boa mãe. Eu não sou o que é necessidade. Porque às vezes eu me encontro com pessoas que dizem que já passaram fome, que acordou no tinha o que comer. E eu não sei o que é isso. Graças ao Senhor. Mas eu sei que para muitas pessoas tiveram pais ausentes, pais que realmente não arcaram com as suas responsabilidades de pai. E nós não sabemos o que é ser pai quando nós nos tornamos pais. Eu fui pai aos 19 anos. E ali, naquele momento que eu vi a minha filha no primeiro dia, foi algo muito especial para mim. Hoje ela tem 16 anos. É uma filha que não vive comigo, mas é minha filha. Eu amo ela e eu estou disposto a fazer o melhor por ela. E às vezes, irmãos, nós não somos aquilo que os nossos filhos esperam de nós, e às vezes nossos filhos não são aquilo que esperamos. Mas nós temos que amar. Nós temos que continuar a interceder. Nós temos que realmente dar o nosso melhor. Embora os nossos filhos não dêem aquilo que nós queremos que eles fossem. Porque aos seus olhos nós também não somos os pais que eles queriam ter. A vida é algo bem relativo, como eu já falei. Mediante a situação e a circunstância que cada um se encontra. Cada um tem uma posição de olhar diferente. Mas uma coisa com certeza. Ser pai é algo muito importante. Ser pai realmente é dar a vida.
Ser pai é realmente orientar, realmente é dar o seu melhor, é acordar naquele dia cansado, que você queria descansar, mas você tem que ir trabalhar. Você tem que buscar manter a sua família, aqueles que dependem de você. E por quantas vezes os nossos pais não acordaram assim, o meu pai, o irmão Antônio, o irmão Chileno, o irmão Cláudio, que já são bem mais velhos, por quantas vezes acordaram ali, fatigados, cansados, sem nenhum sentido na vida, mas eles olhavam e viam que tinha uma família. E eles sabiam que por aqueles eles tinham que levantar e tinham que trabalhar. Isso é ser pai. É realmente amar que você não tem força para fazer o seu melhor e talvez até o impossível. E assim foi Deus. Ele enviou o seu filho, e o seu filho foi Jesus Cristo, foi um filho muito obediente, um filho que fez a vontade do Pai, um filho que honrou o Pai. E o filho que honra pai e mãe, a palavra do Senhor diz que seus dias serão acrescentados, abençoados nesta terra. E nós vemos hoje uma grande falência de crianças que morrem antes de chegar à idade adulta. A culpa não foi dele. O pai e a mãe falhou em algum momento, porque os seus filhos não foram honrosos com os seus pais. E hoje pais e mães choram neste momento, porque alguns tinham só um filho e perderam. Alguns perderam o pai. Alguns tiveram mãe e foi pai. Então, como eu disse, não é só uma data. Todos os dias são dias. Mas é algo muito relevante para muitas pessoas. Este momento é o momento de ofertar ao Senhor. E na palavra do Senhor fala lá em Marcos 12, 41, vai falar de uma viúva. Olha só. Uma viúva. Então essa viúva ela tinha um filho órfão. Era uma esposa sem marido. Ela já não tinha mais marido. Então essa criança não tinha um pai. Mas aqui na palavra do Senhor, em Marcos 12, 41, vai dizer a seguinte forma: e estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou suas pequenas moedas, que valiam um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejavam, mas esta, na sua pobreza, deitou tudo que tinha e todo o seu sustento. Essa viúva aqui ela não vai falar se realmente ela não tinha um filho, mas era uma mulher que poderia ter filho. Conjecturando, não sei, não posso dizer. Mas toda a passagem já veio que nós vemos, onde o profeta está ali necessitando, tem aquela viúva, e tem aquela mulher que tem um pouco de alimento, só pede o seu filho para comer e talvez morrer. Mas aqui nós vamos ver de uma viúva que ela tinha pouco. A palavra do Senhor fala que ela tinha um quadrante. Eu não sei distinguir qual é o valor da época, mas talvez era algo muito importante para ela, pois ela não tinha nada. Uma palavra bem falou, era todo o seu sustento, tudo que ela tinha. E nós vimos que diante daquela situação havia pessoas que realmente tinham muito, pessoas que deitavam daquilo que lhe sobrava, daquilo que lhe subejava, aquilo que para ele era irrisório. Não iria fazer falta, não iria fazer diferença alguma. Mas imagina só, você dar tudo que tem. Imagina só você disponibilizar toda a sua riqueza para ajudar uma pessoa que esteja precisando de uma cirurgia. Será que você tem essa coragem de vender a sua casa, o seu carro, a sua moto e ajudar uma pessoa que precisa de uma quantia para poder sobreviver? Talvez não tenhamos essa coragem, talvez não temos, mas eu não quero trazer sobre isso. Eu quero trazer que nós possamos dar o melhor que temos,
O melhor que temos, irmão, não é aquilo que nos falta. Não possamos deixar de colaborar com a obra do Senhor, achando que vai nos fazer falta. Pensando primeiramente nas coisas a qual são os nossos desejos, das nossas privações. Que nós possamos sempre estar dispostos a colaborar com a obra do Senhor. Eu não falo na questão de manter um prédio ou algo parecido. Eu falo também na questão de você puder ajudar um necessitado, de você puder ajudar uma pessoa que está ali com nada mesmo. E o tudo que você tem, às vezes 10, 5 reais, e às vezes nós levamos situações assim e não queremos tirar mais de uma pessoa, pois nós achamos que o nosso é tão pouco que vai nos fazer falta, mas você se coloca na situação da pessoa que já não tem nada. É algo bem difícil. Então, irmãos, nós possamos realmente estar dispostos a ofertar ao Senhor com alegria, com entendimento daquilo que nós temos aprendido com esse decorrer da nossa vida cristã. Porque por muitos momentos das nossas vidas, nós não tínhamos nem dinheiro, mas quando era para nós fazer algo que iria satisfazer a nossa carne, nós dávamos o jeitinho. Esse é o famoso jeitinho. E às vezes com o Senhor, nós não queremos fazer nem com jeitinho ou de jeito algum. Nós só queremos que o Senhor nos dê. Nós às vezes não estamos dispostos a ofertar. E o Senhor, Ele não nos pede muito. Ele nos pede um pouco. Vamos ficar de pé, vamos chorar ao Senhor. E vocês pais, vão ser felizes por esse dia. Viu? Que bom termos pai e que bom sermos pai. Senhor Deus, é maravilhoso. Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Eu quero te agradecer por este local ao qual o Senhor tem nos permitido congregar aos domingos, às quartas, e quando nós dispomos a evangelizar neste bairro. Que bom, Senhor, que este